Imagine receber um paciente que recusa a luz elétrica por temer os perigos do progresso, que assina documentos com uma caneta tinteiro invisível e chama os médicos de cavalheiros da ciência. Ele não está brincando, está vivendo em 1910. Um hospital moderno, máquinas por todos os lados, e no meio disso, um homem com terno de linho claro, vocabulário arcaico e uma certeza inabalável, a de que pertence a outro século. A equipe achou que fosse um quadro psicótico comum, mas o que parecia delírio se revelou uma construção muito mais complexa e dolorosa. Essa é a história de um paciente com transtorno dissociativo que não apenas perdeu o contato com a realidade, mas a substituiu por outra, cuidadosamente construída. Uma realidade em preto e branco, onde ele ainda se sente seguro. Prepare-se para um mergulho no tempo e na mente humana. Era início de plantão em um hospital psiquiátrico de referência quando o nome dele apareceu na ficha de triagem. Arthur Delacroix, 42 anos, episódio de confusão mental e comportamento incompatível com a realidade atual. A acompanhante era uma mulher visivelmente exausta que se apresentou como prima de Arthur. Ao lado dela, um homem muito bem vestido, de terno bege de linho, colete de botões, lenço de bolso, gravata borboleta e sapatos engraxados. Na mão, uma bengala de madeira esculpida. Ele andava com uma elegância rara. E assim que entrou no consultório, cumprimentou o médico com uma leve reverência. Muito grato por me receber, cavalheiro. Estou às ordens, desde que esta consulta não envolva métodos modernos de tortura elétrica ou poções químicas. Era como conversar com alguém saído diretamente de um livro de história. Arthur falava com sotaque formal, usava expressões como donzelas da enfermaria, rapazes da medicina, e se referia ao hospital como Instituto Sanitário Experimental. Ao lhe oferecerem água mineral em copo plástico, recusou gentilmente. Perdoe-me, mas prefiro o bom e velho vidro. Essa nova mania do petróleo me inquieta. Em pouco tempo, a equipe percebeu. Aquilo não era teatro. Arthur realmente acreditava estar vivendo no início do século XX. Acompanhamentos anteriores apontavam que o comportamento dele havia se transformado nos últimos 6 meses. Antes disso, ele levava uma vida relativamente normal. Professor de biologia do ensino médio, solteiro, sem filhos, morador de uma casa simples em Belo Horizonte. Tudo começou após a morte da mãe, com quem tinha uma ligação extremamente forte. Ela faleceu dormindo, sozinha, enquanto ele dava aula. A prima contou que Arthur foi quem encontrou o corpo, e desde então nunca mais foi o mesmo. Nos primeiros dias ele apenas se isolava. Depois, começou a se vestir como antigamente. Logo em seguida, passou a escrever cartas em papel amarelado, datadas de 1908, 1909, 1910. Aos poucos, foi substituindo a realidade por outra que o acolhia melhor. Parou de usar celular, vendeu a TV, jogou fora o micro-ondas, trocou as lâmpadas da casa por velas, comprou móveis antigos em antiquários e começou a se referir a si mesmo como professor Delacroix, natural do interior da França. Quando perguntado por que estava no Brasil, respondeu com convicção: "Estou aqui por conta de um intercâmbio científico. Vim estudar a flora medicinal da América do Sul. Confesso que estou encantado com as propriedades do jaborandi." Era como se um portal tivesse se aberto dentro dele, e tudo o que fazia sentido estava do outro lado. A prima tentou demovê-lo da fantasia, mas a cada tentativa, Arthur se afastava mais. Até que um dia foi flagrado no centro da cidade tentando pagar um café com moedas de 1906. Acabou sendo detido pela guarda municipal, e só então a família decidiu interná-lo. Ele não oferecia risco a ninguém, mas estava absolutamente desconectado da realidade, e por isso precisava de ajuda. Na admissão hospitalar, um dos psiquiatras fez uma pergunta simples: "Arthur, você sabe que ano estamos?" E ele, muito sério, respondeu: "Ora, cavalheiro, 1910. O Brasil vive os primeiros anos da República e a Europa observa com atenção os movimentos de Viena. Mas confesso, sinto falta do Império. Naquele momento todos entenderam, não seria um caso comum, e qualquer tentativa de trazer esse homem de volta ao presente teria que começar com respeito pelo passado onde ele escolheu se refugiar."
A linha entre imaginação e transtorno, muitas vezes, é definida pelo sofrimento que ela tenta encobrir. No caso de Arthur, a ilusão não era apenas uma fuga, era uma armadura, mas por trás dela havia uma fratura emocional ainda aberta. Nas primeiras entrevistas clínicas, a equipe decidiu começar com perguntas simples, explorando datas, nomes e memórias recentes. Mas Arthur desviava de todas. Dizia que não conhecia esse tal de internet, que nunca ouvira falar em vacina contra a Covid e que sua última viagem havia sido de trem entre Lyon e Marsella. A cada pergunta moderna, ele oferecia uma resposta antiga. A cada estímulo, presente, uma recusa educada. Era como se a mente dele tivesse recortado o mundo em que vivemos e colado por cima uma versão cuidadosamente editada de 1910. A mentira fundadora, aquela que sustentava todo o universo criado, surgiu quando tentamos mostrar uma foto dele, ainda jovem, ao lado da mãe, tirada em 2001. Ele olhou para a imagem em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu. Que belo retrato, mas devo lhe informar que esta imagem está manipulada. Eu jamais usei roupas tão vulgares. E não conheço essa senhora. Era a própria mãe. Mas para Arthur, admitir que a reconhecia seria aceitar que ela já havia morrido. E se ela estava morta, então ele também teria que aceitar que o tempo avançou, que o mundo mudou, que a dor era real. E isso, para sua mente, era simplesmente insuportável. Foi então que os psiquiatras começaram a mapear o quadro com mais precisão. Transtorno dissociativo com delírio estruturado por narrativa histórica. Um diagnóstico raro, mas que explicava o quadro. A mente de Arthur, diante de um trauma insuportável, rompeu com o real e se refugiou em uma identidade alternativa. Uma que fosse protegida, admirada, respeitada e, acima de tudo, livre da dor. O gatilho? A morte da mãe. Mas o processo não foi imediato. Começou como uma brincadeira simbólica, usar roupas antigas, cultivar hábitos do passado e, aos poucos, se transformou em realidade absoluta. O cérebro dele não estava fingindo. Estava reescrevendo a própria história. Capítulo por capítulo. A ruptura definitiva veio durante um jantar supervisionado no hospital. Ao ver uma paciente mais velha tossindo forte, Arthur se levantou de súbito, bateu com a bengala na mesa e gritou: "Enfermeiras, chamem o doutor! Essa dama pode estar com tuberculose!" Ele estava genuinamente em pânico. Tentamos acalmá-lo, explicando que a paciente estava apenas engasgada. Mas ele insistia que o miasma poderia contaminar toda a sala. Quando uma enfermeira, gentilmente, ligou o exaustor para ventilação, ele empurrou o aparelho contra a parede. "O progresso nos mata. São essas máquinas que adoecem as pessoas. Precisamos contê-lo." Foi a primeira vez que seu delírio ultrapassou o campo das palavras e se materializou em um comportamento de risco. Não por maldade, mas por medo. Medo de um mundo que ele já não reconhecia e no qual não conseguia existir sem dor. Daquele ponto em diante, ficou claro. Arthur não estava interpretando um personagem. Ele estava tentando sobreviver em um enredo que ele mesmo escreveu. Porque o enredo real havia se tornado insuportável. Diante da intensidade do quadro de Arthur, a equipe decidiu adotar uma abordagem terapêutica não convencional. Entrar no delírio com ele, ao invés de confrontá-lo diretamente. Essa estratégia, embora controversa, é utilizada em alguns casos graves de transtorno dissociativo, quando a tentativa de trazer o paciente de volta ao presente de forma abrupta pode gerar mais sofrimento do que avanço. Assim nasceu o que apelidamos internamente de Projeto 1910. Transformamos um dos consultórios em uma pequena sala ambientada como um escritório da virada do século XX. Móveis de madeira escura, papéis com caligrafia manuscrita, luzes indiretas imitando lamparinas. Alguns profissionais se dispuseram a vestir-se à moda da época em momentos de interação. Nada foi improvisado por vaidade. Tudo era calculado, com base na tentativa de criar um ponto de contato emocional dentro do universo de Arthur. E funcionou. Pela primeira vez, ele começou a confiar em nós. Aceitava conversar por mais tempo. Fazia perguntas.
Contava histórias da juventude, sobre uma infância campestre na França, sobre uma suposta amizade com um botânico britânico que estudava o uso do eucalipto nas colônias. Numa dessas sessões, escreveu uma carta, dirigida a Sua Excelência, o Ministro da Saúde da República Brasileira, em que se oferecia como colaborador científico para estudar plantas amazônicas. Terminou a carta com um pedido sincero: entreguem a ele por obséquio. Talvez eu possa ser útil ao progresso, mas o progresso bom, aquele com alma. Olhando de fora, parecia que Arthur estava melhorando, que a confiança estabelecida nos daria a chance de, pouco a pouco, reconectar os pontos com o presente. Um de nossos psicólogos chegou a dizer: estamos conseguindo controlar a narrativa dele, estamos criando pontes. Mas essa aparente vitória escondia um perigo silencioso. Quanto mais alimentávamos a ilusão, mais ela se fortalecia. Arthur passou a depender completamente do ambiente histórico para manter a estabilidade emocional. Começou a rejeitar qualquer profissional que não estivesse caracterizado. Chegou a pedir que trocássemos o uniforme das enfermeiras por trajes mais recatados. E quando precisou realizar um exame clínico mais moderno, recusou-se terminantemente, alegando que nunca se submeteria a uma máquina de raios invisíveis de laboratório prussiano. Percebemos, tarde demais, que havíamos criado uma zona de conforto tão eficiente que ela se tornou uma prisão. A ilusão de controle nos fez baixar a guarda, mas enquanto acreditávamos estar guiando Arthur para fora do delírio, na verdade, estávamos construindo um mundo ainda mais sólido dentro dele. A falsa vitória não era apenas nossa, era também dele. Arthur acreditava estar finalmente em segurança, cercado de pessoas de seu tempo, sendo ouvido, respeitado, chamado de professor. Um título que o conectava com sua identidade, original, ainda que distorcida, mas, por trás daquele aparente equilíbrio, havia uma espiral emocional se aprofundando, porque a cada dia em que a fantasia era reforçada, a realidade ficava mais distante, e o retorno, mais doloroso. A sensação era de que estávamos andando sobre um lago congelado, e sabíamos, cedo ou tarde, o gelo iria rachar. Tudo desmoronou mais rápido do que esperávamos. Aquele mundo que tentamos construir para estabelecer vínculo com Arthur começou a se virar contra nós. A fantasia, que por um tempo nos pareceu uma ponte para a lucidez, se transformou em um castelo onde só ele tinha a chave da porta. E cada dia que passava, ele trancava mais essa porta por dentro. O primeiro sinal claro de que havíamos perdido o controle surgiu durante uma conversa rotineira com a psicóloga da unidade. Arthur chegou vestido com uma capa que ele próprio havia improvisado usando um lençol hospitalar tingido com chá. Disse que havia sido promovido a conselheiro científico da Comissão Sanitária da cidade e que por isso exigiria ser chamado de Dr. Delacroix. Não era mais apenas um personagem em fuga. Ele agora construía novas hierarquias dentro do próprio delírio. Passou a escrever ordens formais, com carimbo feito à mão, solicitando a remoção imediata de dispositivos elétricos, cujas emanações poderiam causar fraqueza nervosa. Começou a desconfiar de alguns funcionários, especialmente os mais jovens, alegando que a juventude andava conspirando com ideias de anarquismo e decadência moral. A tensão interna aumentava. Profissionais que antes conseguiam se comunicar com ele passaram a ser rejeitados por comportamento impróprio. Ele avaliava todos com base em um código social inexistente, e qualquer desvio, por menor que fosse, era interpretado como uma ameaça. A gota d'água veio durante uma roda terapêutica, onde pacientes eram convidados a compartilhar sentimentos e histórias. Arthur, que antes participava com entusiasmo, se levantou no meio da sessão, virou-se para os outros e disse: "Lamento, mas não posso compartilhar minha história com pessoas que ainda não juraram lealdade à monarquia racional da ciência clássica. Esse ambiente está corrompido." Saiu da sala com passos firmes, como um oficial indignado diante da desordem civil. Poucos dias depois, a situação se agravou ainda mais. Um novo paciente com transtorno de humor severo começou a gritar no corredor.
Era uma crise aguda, com delírios persecutórios. A equipe de enfermagem agiu rápido para contê-lo, mas Arthur, ao ouvir os gritos, entrou em pânico. Correu até o corredor e tentou salvar o colega, acreditando que ele estava sendo torturado por forças policiais da Primeira Guerra. Libertem-no! Isso é um abuso do regime militar europeu. Como cidadão da França livre, exijo uma audiência com o alto comando. A confusão foi tanta que a direção do hospital precisou suspender temporariamente os encontros coletivos. Arthur havia se tornado um risco, não apenas para si, mas para o tratamento de todos ao redor. A ideia inicial de criar uma ponte emocional havia se transformado em uma estrutura que alimentava um delírio cada vez mais organizado, complexo e resistente à realidade. Internamente, a equipe se dividia. Alguns ainda acreditavam que havia tempo para reverter o quadro com gentileza e continuidade. Outros começavam a defender uma abordagem mais direta, mesmo que dolorosa, para romper o ciclo dissociativo. Mas sabíamos que qualquer tentativa de quebra poderia causar um colapso emocional. E Arthur, naquele ponto, já não demonstrava sinais de retorno espontâneo. Pelo contrário, começava a querer converter outros pacientes às ideias dele. Ele não estava apenas vivendo em 1910. Estava tentando transformar o hospital em uma extensão daquele século. E nesse momento, entendemos, estávamos diante de um colapso iminente. O mundo interno de Arthur não era mais uma fuga, era um império em expansão. E todos nós estávamos dentro dele, como peças de um tabuleiro que não havíamos escolhido jogar. O colapso não veio em forma de grito, nem de surto. Veio em silêncio. E talvez tenha sido isso que mais nos abalou. Arthur começou a se isolar. Depois de semanas em que dominava os corredores do hospital com suas exigências protocolares, declarações científicas e proclamações formais, ele simplesmente parou. Parou de falar com os profissionais. Parou de escrever suas cartas. Parou até mesmo de corrigir as infrações de etiqueta cometidas pelos outros pacientes, algo que ele fazia com fervor quase religioso. Na primeira manhã em que ele não apareceu para o café, pensaram que estava doente. Mas quando entramos em seu quarto, encontramos apenas ele, sentado à beira da cama, segurando uma foto. A única que restava entre seus pertences, ele e a mãe, sorrindo, num piquenique antigo, provavelmente tirada nos anos 90. Foi a primeira vez que vimos Arthur, como Arthur. Sem o terno, sem a bengala, sem o personagem. Apenas um homem, com o olhar vazio de quem não sabia mais onde estava, nem quem era. O psicólogo se aproximou com cautela. Você sabe quem está nessa foto? Arthur demorou para responder. Depois, com a voz embargada, disse: ela me chamava de meu cavalheiro do tempo. Dizia que eu era o único que podia viajar sem sair do lugar. Segurou a foto com firmeza. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Apenas olhou para o chão e completou: ela era a única pessoa que nunca riu das minhas fantasias. Quando eu era pequeno, dizia que eu tinha uma alma antiga, que talvez eu pertencesse a outro tempo. A ficha caiu ali. Não havia um desejo inconsciente de retornar a 1910. Havia uma vontade desesperada de retornar a um tempo onde o amor existia, onde ele se sentia visto, acolhido, inteiro. E esse tempo tinha rosto, cheiro, nome, o da mãe. O personagem Professor Delacroix foi apenas uma armadura construída com tudo o que ela mais valorizava: bons modos, conhecimento, postura, inteligência. Ser um cavalheiro era a maneira mais pura e simbólica que Arthur encontrou de mantê-la viva. Mas naquele quarto sozinho, ele parecia cansado de interpretar. A equipe então mudou de abordagem. Pela primeira vez, chamamos Arthur de Arthur. E pedimos desculpas por termos alimentado o personagem por tanto tempo. Dissemos que ele não precisava mais viajar no tempo para ser aceito, que sua dor era legítima, no presente, e que não estávamos ali para arrancá-lo de seu refúgio, mas para construir com ele um lugar novo onde pudesse viver sem precisar fingir. Não houve um despertar, nenhum momento cinematográfico. Mas ao final daquele dia, Arthur pediu para tomar banho. Escolheu roupas comuns e, discretamente,
Deixou a bengala encostada no canto do quarto. Nunca mais a pegou de volta. Na semana seguinte, começou a participar de sessões de terapia de grupo, ainda em silêncio, mas presente. E aos poucos passou a referir-se a si mesmo no presente. Não dizia, eu sou o professor Delacroix. Dizia, meu nome é Arthur. E eu costumava fingir que vivia em outro tempo. Foi o começo. Ele ainda oscila. Ainda há dias em que volta à narrativa. Mas agora, ele sabe que há um agora. E mais importante, sabe que não está sozinho nele. O colapso não destruiu Arthur. Foi, na verdade, a primeira rachadura na muralha que ele construiu. E por essa rachadura, entrou um pouco de luz. O caso de Arthur nos fez repensar tudo o que achávamos saber sobre mente, trauma e proteção emocional. Ele não era um homem louco vivendo uma fantasia. Era um homem ferido vivendo a única versão do mundo onde ainda conseguia respirar. Em um ambiente hospitalar, é comum que tentemos corrigir o paciente, trazer de volta a realidade, recolocar os pés dele no chão. Mas o que fazer quando o chão da realidade é o mesmo lugar onde tudo desabou? Quando voltar ao presente é sinônimo de perder tudo outra vez? Arthur não estava fugindo por capricho. Ele não escolheu a fantasia. Ele foi empurrado para ela pela dor, pela solidão, pelo colapso de um vínculo que era, para ele, a própria estrutura da existência. A morte da mãe não levou apenas alguém que ele amava. Levou a única pessoa que enxergava nele um valor incondicional. E o que restou foi um silêncio tão devastador que a única forma de o enfrentar foi silenciando o mundo também. Mas Arthur não silenciou com isolamento. Ele silenciou com imaginação. Ele criou um mundo paralelo onde ainda havia lógica, ordem, respeito, delicadeza. Um mundo onde a educação era valorizada, onde a ciência era elegante, onde as pessoas se tratavam com gentileza e onde a figura da mãe ainda fazia sentido, mesmo que ausente. Em 1910, Arthur encontrou um tempo onde as dores modernas não o alcançavam, onde a velocidade das perdas e a crueza dos diagnósticos não existiam, onde ele podia ser apenas um professor respeitado e não um homem quebrado em mil partes. E isso nos obrigou a refletir. Quantos de nós não criam versões mais aceitáveis da realidade para suportar o que machuca? Alguns se escondem no trabalho, outros em relacionamentos idealizados. Alguns se perdem em redes sociais, filtros, performances. Cada um constrói suas defesas. Arthur apenas foi mais longe. Ele vestiu a fantasia, morou nela e a tornou seu endereço principal. Mas, paradoxalmente, foi a honestidade dele dentro do delírio que nos mostrou o caminho de volta. Ele não mentia para manipular, ele mentia para sobreviver. E quando deixamos de confrontar a mentira e passamos a escutar a dor por trás dela, ele começou a abrir brechas. Essa talvez seja a maior lição. A verdade nem sempre é o melhor ponto de partida. Às vezes, a escuta vem antes, a empatia vem antes. E só depois, com paciência, a realidade se reconstrói. Arthur hoje é acompanhado por uma equipe que já não exige que ele volte ao normal, porque entendemos que normalidade é um conceito que precisa incluir a dor, e que, muitas vezes, o que chamamos de loucura é só um pedido urgente de acolhimento. Ele ainda tem recaídas. Ainda fala como o professor Delacroix quando sente medo. Mas agora, há alguém do outro lado dizendo: tudo bem, Arthur, a gente te vê, aqui, hoje. E nesse gesto, talvez esteja o que realmente cura. Não obrigar alguém a sair do seu mundo, mas estar disposto a entrar nele por tempo suficiente, até que ele confie que pode sair sem perder tudo de novo. Arthur ainda está em acompanhamento. Ele caminha todos os dias pelos jardins do hospital e às vezes carrega um caderno de anotações com capa de couro onde escreve ideias, reflexões e até poemas. Nem sempre assina como Arthur. De vez em quando, ainda surge o professor Delacroix. Mas agora, ele sabe que são partes dele. Não verdades absolutas nem mentiras completas. São apenas fragmentos de alguém que tentou sobreviver da melhor maneira que pôde.
E talvez esse seja o aspecto mais profundo desse caso. Arthur não está completamente curado, mas está consciente. Ele já não está preso em 1910 e também não está perdido em 2025. Ele está num processo, construindo um espaço interno onde possa existir com mais segurança, sem precisar apagar o passado, nem fugir do presente. Hoje, quando questionado sobre o que realmente aconteceu, ele diz algo que marcou a equipe inteira. Eu não sou um homem do passado. Eu sou um homem que ficou sozinho demais no presente e precisou inventar um tempo mais gentil para esperar alguém chegar. Essa frase ficou gravada em todos nós, porque no fundo, Arthur apenas verbalizou um sentimento que muitos carregam em silêncio. Quem nunca quis fugir de um mundo que parece rápido demais, frio demais, insensível demais? Quem nunca desejou voltar a um tempo que talvez nem tenha existido, mas que, dentro da memória ou da imaginação, parecia mais suportável? A história de Arthur não é só sobre transtorno dissociativo. É sobre luto, afeto, ausência, proteção, humanidade. E sobre como o acolhimento, quando verdadeiro, tem o poder de atravessar até mesmo as fronteiras do tempo. É fácil olhar para casos como o dele e reduzir tudo a um diagnóstico, mas por trás de cada ficha médica há um enredo delicado. E por trás de cada comportamento estranho, há uma história esperando ser compreendida. Hoje, encerramos essa narrativa não com respostas definitivas, mas com uma pergunta. E você? Se pudesse escolher um tempo para se esconder da dor, escolheria qual? Talvez o que você procura não seja um século diferente, mas um olhar que te entenda no agora. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ser visto, escutado e respeitado no seu próprio tempo. Inscreva-se no canal para receber outras histórias emocionantes como essa, baseadas em casos reais vividos dentro dos hospitais. Compartilhe com quem se interessa por saúde mental, humanidade e compaixão. E nunca se esqueça, entender o outro é muitas vezes o primeiro passo para entender a si mesmo. Você não está sozinho, nem fora do tempo. Estamos aqui, juntos, no presente.